Boa tarde. Começaremos hoje com a nossa aula de matemática e o conteúdo será as grandezas e suas unidades de medida. Então, medir é comparar, e desse modo todos nós nos utilizamos das medidas no nosso dia a dia, certo? Então, vejamos alguns exemplos no qual utilizamos as medidas no nosso dia a dia. Então, gente, quem nunca em uma brincadeira utilizou as passadas, né? Os passos para marcar um campo, para um pique-bandeira, para um jogo de queimada ou para um futebol. Eu já fiz isso muitas vezes quando era criança. E o garotinho aí do lado, utilizando o palmo. O que são palmos? Quando a gente abre a nossa mão aberta equivale um palmo. Eu já fiz também isso demais para medir algo. Na próxima gravura, a garotinha está medindo a cintura com uma fita métrica. E os dois amigos, um está medindo o outro lá com uma trena, que é um objeto que serve para medir também. Logo depois, dois amiguinhos estão brincando numa gangorra. Vocês podem observar que um é mais leve e sobe, o outro é mais pesado e desceu. Isso aí é uma medida de massa. Eles estão medindo o peso. No próximo, a garotinha já utiliza a balança para medir seu peso. Ao lado, as crianças estão observando as horas, minutos e segundos, é medida de tempo. Depois, mostra a gravura de uma cena lá na antiguidade. Eles utilizavam o balde para medir a água. Ao lado, esses dois garotos também estão observando as horas, minutos e segundos. Lembrando que, ao medir a água, é medida de capacidade, tá? E aí, ao observar a hora, é medida de tempo. Hora, minutos, segundos é medida de tempo. E o próximo também é medida de capacidade. Vocês podem observar que eles estão utilizando recipientes para medir o líquido, tá? Então, vocês observem aí nesses quadrinhos que tem um homem querendo comprar a corda e tem o vendedor de corda. Então, o freguês, quem está comprando, pediu assim: quero 30 palmos de corda. Lembram que eu falei que palmo é quando a mão da gente está aberta e serve também para medir? Então, aí o que esse freguês que está comprando falou? Mas tem que ser do meu palmo. Por quê? Observem aí que o vendedor tem uma mão muito pequena e o comprador tem uma mão bem maior. Então, com certeza, ele levaria vantagem se fosse medido com a mão dele, né? Ele levaria muito mais cordas, né? Então, por isso, a necessidade de um consenso em padronizar os sistemas de medidas. Por quê? Porque desde a antiguidade tem essas diferenças, né?
entre as medidas e isso gerava muitos conflitos, uma vez que se utilizavam as partes do corpo para fazê-las. Então, qual foi a saída para essa situação? É assim, a sociedade percebeu a divergência que existia nas medições e os conflitos que isso gerava. Então, no ano de 1789, o rei da França pediu aos membros da Academia de Ciências daquela região para formularem um sistema de medidas unificado. Criou-se, então, o metro para medir o comprimento e o quilograma para medir a massa. E, mais tarde, o litro para medir a capacidade. Então, no ano de 1960, esse sistema foi adotado mundialmente como Sistema Internacional de Medidas. No Brasil, o Sistema Internacional de Medidas tornou-se obrigatório no ano de 1962. Então, abram a apostila na página 63, unidade 3, grandezas e medidas. Agora vamos para a página 64, capítulo 4, as grandezas e suas unidades de medida. Mas o que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que podemos medir, certo? Então vamos para o texto e contexto. A necessidade de utilizar padrões de medidas já tinha grande importância desde a antiguidade. Com o surgimento das negociações no mercado primitivo, a necessidade de fazer comparações e avaliar as grandezas cresceu. Com isso, o homem percebeu que poderia utilizar partes do seu corpo como instrumentos de medida. Algum tempo depois, começaram a aparecer as divergências, pois o palmo de um vendedor poderia ser menor que o palmo de outro, como nós vimos lá no exemplo. Assim, o pensamento primordial para o sucesso dos negócios naquele tempo era que se desenvolvesse um sistema de medida unificado. Também vimos lá no exemplo. As grandezas e suas unidades de medida são utilizadas por você todos os dias. Também vimos, né? Mesmo sem perceber, você compara aquilo que é grande ou pequeno, que é muito ou pouco. Hoje mesmo, ao tomar água, leite, vitamina, café ou suco, você analisou a quantidade que estava no copo, certo? É importante lembrar que nós só comparamos com exatidão aquela grandeza que utiliza a mesma unidade de medida. Veja só, nós podemos comparar a quantidade de suco entre um copo e outro, ou também entre um copo e uma jarra, já que ambos possuem líquido em seus recipientes. Outro exemplo que utilizamos é o comprimento da lousa da sua sala de aula, com as janelas, a altura das crianças da sala, o tamanho dos lápis de escrever. A massa da sua mochila pode ser comparada à massa da mochila do seu amigo, ou até mesmo de outra criança, já que seriam medidas por uma balança. Resumindo, comparamos líquido com líquido, massa com massa e comprimento com comprimento. Aí na página 65 está mostrando alguns objetos que podemos utilizar para compararmos as grandezas. Aí a balança está pesando a maçã, medida de massa, a fita métrica, medida de comprimento,
a régua também, medida de comprimento, a jarra, que está medindo o suco, é medida de capacidade, e a balança digital, também medida de massa, certo? Agora, em dialogando, essa atividade seria para ser feita em sala de aula. Mas como não estamos indo para a escola, vocês poderão fazer aí na própria casa de vocês. Vocês terão que escolher 2 objetos que vocês possam medir e fazer a comparação. Aí vocês vão concluir as medidas, né? E colocar na atividade, certo? Ainda aí na página 65, oficina matemática. Eu quero ver o capricho nessa atividade. Vamos montar nossa própria balança? Você irá precisar de 2 copos descartáveis, um rolo de papel laminado ou um rolo de 30 centímetros de comprimento aproximadamente, fita crepe e barbante. Como fazer? Acompanhe as imagens de cada passo para construir a sua balança. Então, gente, ó, na página 66 tem passo a passo, vocês irão acompanhar e vocês, né, farão uma balança, tá? Depois vocês poderão colocar objetos que desejar e ver a diferença da massa entre eles, tá certo? Ainda aí na página 66, para finalizar, teorizando. Vamos entender o significado de expressões muito importantes: grandeza, medida, instrumento de medida e unidade de medida. Quando comparamos 2 jarras contendo suco, uma cheia e a outra pela metade, estamos comparando a mesma grandeza com quantidades diferentes. Então, lembre-se que grandeza é tudo aquilo que podemos medir. O ato de comparar significa que vamos medir, ou seja, é a medida. A fim de expressar essa medida, utilizamos as unidades de medida. Existem unidades adequadas para realizar a medição de cada grandeza. Então, aqui finalizamos nossa aula de matemática. Façam com bastante atenção e qualquer dúvida é só me conectar. Até daqui a pouco com a nossa aula de Filosofia e Humanidades.